Eu sou a quarta de 4 irmãos, somos 3 mulheres e um homem, que é o mais velho, sou, portanto, a mais nova. Não tive uma infância muito fácil. Infelizmente, no período em que eu nasci, foi um período de vida difícil para a minha família, para o meu pai, estava desempregado, e então foi muitas vezes a minha mãe, dentro das próprias estratégias de sobrevivência que as mulheres desenvolvem para fazer face no dia a dia aos problemas, que fazia negócios, que fazia bolos. A determinada altura, o meu pai depois foi numa tentativa de emprego para o Xai-Xai e mandava determinados produtos que na província onde eu nasci, ou na cidade onde eu nasci, em Inhambane, careciam, e era muitas vezes este comércio que a minha mãe fazia que permitia que tivéssemos alguma renda para permitir a compra de produtos alimentares e poder inclusivamente pagar os estudos, não só meus como dos meus irmãos mais velhos. Portanto, os primeiros anos da infância foram muito difíceis, de muita luta, de muita batalha, e talvez foi um pouco a inspiração que eu tive também desta luta desenvolvida pela minha mãe, que me levou, anos mais tarde, talvez ainda não de forma muito consciente, a valorizar a contribuição das mulheres para a economia familiar e a luta que elas desenvolvem no dia a dia para criar os seus próprios filhos. Teve um convite para trabalhar como investigadores no Centro de Estudos Africanos. Alguns estudantes, eu, a Teresa Cruz da Silva, mais outros colegas, alguns dos quais ainda se encontram aqui, mas poucos, a maioria, entretanto, partiu para Portugal. Tivemos um convite para fazer investigação, para serem investigadores no Centro de Estudos Africanos, e no mesmo edifício onde funcionava o Centro de Estudos Africanos havia outros departamentos, Ciências Humanas, Ciências da Terra, e num desses departamentos trabalhava uma etnóloga portuguesa, a doutora Maria Leonor Correia de Matos. Tem uma série de trabalhos, sobretudo sobre populações chopes, aqui do sul de Moçambique. Então ela fazia trabalho de campo e considerava que tinha chegado à altura de integrar também alguns moçambicanos, alguns investigadores nesta tarefa que ela conduzia no campo, portanto, a investigação no terreno, e convidou-me para trabalhar com ela na província de Inhambane, onde ela fazia alguma recolha de tradições orais, também etnografia que ela desenvolvia na zona. E foi assim, através deste convite que eu tive dela, que me iniciei, digamos assim, nestes estudos sobre os aspectos culturais, as questões da tradição oral, mais ligada à história dos povos de Moçambique. Ao passar 2 anos, ela, entretanto, partiu, foi para Portugal e, entretanto, deixou em mim um pouco esta curiosidade de fazer trabalho de campo e conhecer um pouco mais sobre as tradições culturais, sobre os modos de vida das populações. No caso das pessoas da minha geração, com a minha idade, eu acho que é muito importante todo o processo pós-independência, não é? Onde se desafia uma série de ideias, de posturas e também como adolescente que era, do sexo feminino, não é? Algumas das ideias sobre o que é ser mulher, sobre como é que as mulheres se deviam comportar, etc. E, de facto, não
não é pós-independência, mas pós-25 de Abril, há todo um período de muita discussão, muito aberta, inclusivamente. Mais tarde, as coisas começam a afunilar no que me dizia respeito, porque começa a ideia de que, sim, emancipação, não se falava em igualdade, a palavra era emancipação. Emancipação, sim, mas nada dessa loucura pequeno-burguesa em que as mulheres perdem de vista qual é o seu papel, etc. Não é? Então, há um período seguido por uma espécie de fecho, não é? Onde, digamos assim, que, na minha opinião, vai desde a efervescência normal de um período pós-colonial até à imposição de um discurso padrão. A minha formação foi em várias áreas das ciências sociais, incluindo sociologia do político. Era multidisciplinar desde o início, desde o primeiro ano. Tínhamos aulas de tudo, história, sociologia, antropologia, a própria etnologia, economia. Eu estou, portanto, a dizer que estou reformado, mas não quer dizer que eu não trabalho, naturalmente, né? Então, tenho alguns projetos que eu tento concretizar, né? É uma espécie de balanço de tudo o que eu vinha fazendo. Então, estou a recolher textos que nunca foram publicados, que eu acho que poderiam ser, que têm valor para publicação. Estou, então, neste momento, o que me leva mais tempo é esse projeto que, neste momento, está quase concluído. Uma espécie de balanço dentro de trabalhos meus, né? Pessoais. Participações em conferências, não é? Intervenções em conferências, em workshops, em relatores que eu acho que têm um valor, sempre relativo naturalmente, né? E tentar retrabalhar esse material todo e ver se posso devolver à comunidade, né? Provisoriamente eu chamo escritos de circunstância. Quer dizer, um textozinho para cada uma das circunstâncias, na verdade. Então, não é um tema que é, digamos, vertical. Eu chamo, para mim, uma espécie de manta de retalhos, na verdade. Mas foi uma ideia que eu tive assim, que me surgiu de repente e estou a tentar então concretizar isso. E já estou a trabalhar já há bastante tempo, porque dá muito trabalho prático, não é? Eu viajei muito, né, durante a minha fase mais ativa. Eu nasci em Cabo Delgado, estudei em Nampula, depois vim cá para Maputo, depois fui para Paris, voltei para Maputo, depois fui para Matola e radiquei-me. Eu estou nacionalizado como matolense. Mas dizia eu que é significativo também, porque mostra um pouco a complexidade da nossa cidadania, na verdade. Quer dizer, nós somos ao mesmo tempo bairristas, não é? Somos, como é que é? Localistas e por aí em diante, mas ao mesmo tempo nós somos cosmopolitas, mas não queremos assumir abertamente esse facto. Quer dizer, para mim, sair de Montepuez, onde eu nasci, e vir viver aqui é um outro país, de uma certa maneira. Uma outra língua. Um outro código cultural. É o mesmo que sair daqui e ir para um outro país fora. Portanto, penso eu que há várias dimensões da cidadania e que Moçambique tem ao mesmo tempo essa possibilidade de refletir sobre a sua própria identidade moçambicana, que, como sabe, é rica na diversidade, na verdade.